A Rússia iniciou o dia com um grande ataque aéreo à capital ucraniana. Dezenas de prédios, inclusive civis e militares, foram atingidos novamente. A nova arma milagrosa de Putin, a Orochnik, também foi usada nesse ataque. Comentarei mais sobre isso depois. Hoje, sábado, 24 de maio de 2026, estamos no 5º ano e no dia 90, desde o início da invasão em grande escala. Sejam bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, veremos ataques à Ucrânia, a principal rota logística da Rússia, no sul do país, um ataque aéreo russo a Kiev e uma dinâmica interessante dentro da propaganda, além de muito mais. O serviço secreto ucraniano SPU realizou uma grande série de ataques coordenados com drones em Luhansk, que está sob ocupação. Foram usados drones FP2, cada vez mais empregados contra alvos logísticos e de infraestrutura russos, atrás da linha de frente. Entre os alvos atingidos estariam, entre outros, mais um comboio ferroviário russo, depósitos de combustível de comboios ferroviários, depósitos de munição falsos, oficinas de reparo, instalações de telecomunicações e áreas de concentração de tropas russas. Um prédio da polícia de ocupação e vários depósitos de equipamentos também teriam sido danificados. Segundo informações ucranianas, mais de 80 russos teriam morrido ou ficado feridos. O mais interessante nisso tudo é a escolha dos alvos. Os ataques não foram direcionados a posições isoladas na linha de frente, mas sim contra toda a infraestrutura técnica e organizacional por trás das operações russas. É exatamente aí que, atualmente, muitas vezes se decide por quanto tempo os ataques podem ser mantidos. Também é relevante a escolha dos alvos na ferrovia e nas infraestruturas de combustível. A Rússia continua extremamente dependente da logística ferroviária para munição, veículos e suprimentos. Cada trem destruído ou área de armazenamento de combustível fora de operação gera atrasos que vão muito além do local atingido. Além disso, é claro, há também o ataque ao sistema de reparo de drones e ao sistema de telecomunicações. Isso mostra que a Ucrânia agora está tentando atacar deliberadamente até mesmo a própria capacidade russa de guerra com drones. Então agora não são apenas os próprios drones FPV na linha de frente que são interceptados durante a operação, mas também as oficinas, redes e infraestrutura de comunicação por trás deles. Percebe-se cada vez mais a estratégia ucraniana em Luhansk. A Rússia sacrificaria ainda mais soldados na linha de frente, se possível. Não basta combater as tropas russas, é fundamental destruir gradualmente os sistemas que as abastecem, coordenam e mantêm em combate. Da mesma forma, o incêndio começou na região de Luhansk, depois que drones ucranianos supostamente atacaram um depósito de petróleo. Imagens mostram fumaça densa e chamas sobre a área afetada. Esses alvos seguem atraentes para a Ucrânia, pois os depósitos de combustível são ligados à logística e abastecimento militar da Rússia. Sem fornecimento estável de diesel e gasolina, transportes, geradores, veículos e sistemas de abastecimento ficam sob pressão. Interessante é a localização. Luhansk foi por muito tempo vista como área segura e de retaguarda para tropas russas e a administração de ocupação. O fato de que agora ocorrem regularmente explosões, incêndios ou ataques de drones lá mostra novamente até onde as operações de longo alcance ucranianas já se expandiram. Nas transmissões de propaganda russas, o tom também está mudando de forma perceptível. Um deputado da Duma estatal declarou novamente de forma triunfante: a Rússia está atacando novamente e avançando. No entanto, logo em seguida, chamou a atenção uma reação que antes quase não se ouvia por lá. Até mesmo a apresentadora Olga Skabieva questionou abertamente o que essas constantes notícias de sucesso realmente significam, se ao mesmo tempo drones ucranianos atingem diariamente alvos no interior da Rússia. O motivo aparente também foi a zombaria da Ucrânia. Dizem que nesse ritmo a Rússia levaria décadas para conquistar todo o Donbass. E exatamente esse tipo de declaração parece atingir um ponto sensível dentro do espaço informacional russo. Deixe-me contextualizar isso rapidamente. Esse programa normalmente funciona da seguinte maneira: a apresentadora geralmente está do lado pró-Rússia ou do lado do Kremlin, mas pelo menos tenta direcionar a opinião dos convidados.
Normalmente, há alguns especialistas ou autoproclamados especialistas, dos quais todos seguem uma linha fortemente pró-Kremlin, e sempre tem um que representa a opinião do Ocidente. Mas isso é intencional, para que haja alguém aqui que defenda a opinião ocidental. Porque, por exemplo, se ele diz: "Ei, a Ucrânia deve ser mais forte do que pensávamos, já que há anos não conseguimos ganhos territoriais reais, e essa operação especial de 3 dias ainda está acontecendo", o que de fato é verdade. Então, as declarações e os argumentos dele são desmontados pelos outros especialistas, até que ele se convença e volte a estar alinhado com os outros palestrantes. Normalmente, como já disse, dúvidas sobre a eficácia da ofensiva russa em programas como esses são imediatamente reprimidas. O fato de justamente uma figura central da propaganda, como Skvajeva, demonstrar frustração publicamente é, portanto, bastante notável. E isso mostra uma pequena mudança, pois com isso a dinâmica interna começa a se transformar lentamente. Por muito tempo, a narrativa russa consistia quase exclusivamente em avanço, iniciativa e controle. No entanto, uma contradição incômoda está surgindo cada vez mais. A Rússia continua atacando, mas continuam explodindo refinarias, aeroportos, terminais de petróleo e instalações militares no interior profundo da Rússia. E os cidadãos também veem isso. E está ficando cada vez mais difícil esconder essa contradição. Quanto mais drones ucranianos atingem a Rússia, mais difícil é mostrar a guerra só como ofensiva russa, em que só a Ucrânia sofre, como era no início. Quero dizer, qual pessoa na Rússia, que não estava diretamente envolvida nessa guerra, teria percebido o que estava acontecendo na Ucrânia? Quem teria acreditado no contrário, se a Ucrânia, por exemplo, pudesse divulgar suas próprias notícias de sucesso? Ninguém, porque eles não vivenciaram a guerra diretamente. E a única coisa pela qual eles podiam medir a guerra era justamente o tempo, já que ela ainda continua. E claro, também o desempenho econômico, ou seja, a alta dos preços e da inflação, que no início da guerra ainda não tinham piorado tanto quanto agora. E agora, como eles veem que a Ucrânia também pode realizar ataques contra a Rússia, fica cada vez menos crível para eles quando, o tempo todo, os programas falam de vitórias contínuas, enquanto a guerra se prolonga e agora até drones já foram vistos em sua própria cidade. Vamos seguir falando sobre drones e ataques urbanos. A Rússia usou novamente o míssil Orishnik, de médio alcance, contra a Ucrânia, desta vez, aparentemente, na região de Kiev. O mais interessante nisso tudo é que nas imagens até agora, novamente faltam aquelas explosões massivas, típicas, que se esperaria de ogivas incendiárias clássicas. Exatamente por isso, eu acredito que os sistemas Orishnik utilizados continuam operando predominantemente com ogivas inertes ou cinéticas. A destruição real não ocorre tanto por uma explosão, mas principalmente pela enorme velocidade e energia cinética dos impactos. Isso reduz significativamente o efeito imediato de área em comparação com ogivas explosivas clássicas, mas ainda assim causa danos, pois o míssil continua sendo extremamente perigoso, porque as ogivas inertes já se separam no início e atingem o solo como objetos menores. Ou seja, se elas atingirem algo, ainda assim haverá algum tipo de dano, mesmo que seja relativamente limitado. Portanto, resta muito pouco tempo para localizá-las ou interceptá-las. E é exatamente aí que está o problema atual para a Ucrânia. Mesmo que o efeito de cada impacto seja mais limitado do que se temia originalmente, Kiev parece não ser capaz de interceptar esses mísseis de forma confiável. Com isso, a Rússia demonstra menos uma destruição máxima e mais a capacidade de continuar utilizando sistemas contra os quais a Ucrânia praticamente não possui meios de defesa. Por isso, a Orishnik deve ter efeitos mais psicológicos e estratégicos. Ela deve mostrar que a Rússia, apesar do avanço estagnado da linha de frente, ainda possui meios de escalada que podem atingir profundamente o interior da Ucrânia. A questão é que até mesmo os 1000 blogueiros russos estão começando a reclamar disso. O que acontece é o seguinte: cada lançamento de uma Orishnik custa vários milhões de euros. Considere algo entre 60 e 110 milhões, e então os mísseis quase não têm efeito. Imagine que você tivesse que gastar uma quantia enorme de dinheiro para lançar um míssil sem uma ogiva real e deixá-lo cair em algum lugar. Porque atualmente a Orishnik não é diferente.
Aqui se tem custos extremamente altos que poderiam ser investidos de forma muito melhor em outro lugar, quando Putin faz um ataque mais ou menos ineficaz com isso. Você deve imaginar a Orychnik mais ou menos assim. O míssil tem uma trajetória balística. No ponto mais alto da trajetória balística, ela se abre, o míssil separa as ogivas e as ogivas sozinhas, praticamente sem o restante do míssil, atingem o solo. Por isso, é claro, é difícil interceptá-las. Só que, nesse caso, as ogivas ainda são ogivas falsas, já que esse míssil até agora só pode ser equipado com ogivas falsas ou com ogivas nucleares. E os russos, há mais de 2 anos, ainda não conseguiram colocar ogivas altamente explosivas nesse míssil. Isso significa que, no fim das contas, eles enviam um míssil que serve mais ou menos para testes e que dificilmente causa algum dano real ao atingir o alvo. Enquanto isso, eles desperdiçam somas muito, muito altas. Além do Orychnik, os russos usaram vários mísseis de cruzeiro que também atingiram Kiev. Os ucranianos relataram o uso de 35 mísseis de cruzeiro russos, dos quais apenas 11 puderam ser interceptados. Ao contrário de muitos drones, para um míssil de cruzeiro é necessário muito mais do que uma metralhadora M2 Browning ou um velho avião soviético. Aqui são necessários mísseis antiaéreos, de preferência do tipo PAC-2 ou PAC-3, ou seja, mísseis Patriot. Se aqui conseguimos interceptar menos de 1/3 dos mísseis de cruzeiro, isso mostra que ainda falta muita munição. Segundo os russos, é claro, apenas alvos militares foram atacados e também atingidos com muita precisão. Mas, como sempre, a realidade mostra uma imagem diferente. Aqui, por exemplo, um museu foi atingido, um alvo militar fenomenal. Talvez houvesse tecnologia avançada lá dentro, que o exército russo ainda não conhecia ou talvez achasse assustadora. Mas afirmar que eles atingiram exclusivamente alvos civis também seria errado. Porque, pelo que parece, o quartel-general das forças terrestres do exército ucraniano também foi atingido. Pelo menos é isso que os russos estão dizendo. Do lado ucraniano, também há um vídeo de um prédio destruído que se assemelha muito ao do Estado-Maior. Então vemos um padrão que podemos observar repetidamente. Sempre que a Rússia enfrenta dificuldades na linha de frente, como grandes perdas ou problemas operacionais, aumentam os ataques massivos às cidades ucranianas. Por isso, muitos veem os recentes grandes ataques a Kiev não como decisivos militarmente, mas como terror estratégico ou demonstração de poder. Porque casas, museus e infraestrutura civil destruídos raramente mudam a situação na linha de frente. Em vez disso, esses ataques cumprem outra função. Internamente, criam-se imagens para o público, explosões, bolas de fogo e a narrativa da força russa. Externamente, procura-se exercer pressão psicológica sobre a sociedade ucraniana e mostrar que a Rússia ainda pode escalar o conflito. Forças especiais ucranianas atacam novamente estruturas logísticas russas a 100 a 150 quilômetros atrás da linha de frente, principalmente na região de Zaporizhia. No mapa de Dal, você mesmo pode ver a linha tracejada que passa por Mariupol, Berdyansk e Taganrog. Essa é a estrada de abastecimento do lado russo, que abastece cerca de 70% de toda a linha de frente. Munição, combustível, peças, drones e equipamentos de comunicação precisam ser levados constantemente à linha de frente por essa rota de abastecimento. Isso é especialmente problemático para a Rússia, pois distâncias de 100 a 150 quilômetros eram vistas como zona de amortecimento operacional. Por isso, a estrada foi construída tão ao sul. Lá, os depósitos, oficinas e linhas de suprimento deveriam ficar fora do alcance direto dos combates. Se até essas áreas são atingidas regularmente, a retaguarda segura do exército russo diminui cada vez mais. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe Algo Albu Crew e especialmente ao tenente-coronel Renek, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.